grande milagre e se converterem. E Abraão pega e fala assim: se eles não crerem na palavra, de nada adiantará alguém ressuscitar entre os mortos. De nada adianta recebermos milagres e o nosso coração continuar distante de Deus, se não valorizarmos a palavra pregada aqui. É isso aqui que transforma. Todos os nossos ministérios são ferramentas. A nossa igreja, a nossa casa é uma ferramenta. Um dia alguém pegou e falou assim para mim, acho que eu até mandei alguma coisa para o Tiago, não lembro. Começaram a perguntar assim: mas agora, quando começarem a cobrar impostos das igrejas, o que vai acontecer? Aí o outro pegou e falou assim: a maioria das igrejas vai fechar. E eu comecei a pensar, aquilo começou a me incomodar. Falei: nossa, que tempo nós estamos vivendo. E eu acho que esse dia vai chegar mesmo. E talvez as igrejas menores sofram, mas depois Deus falou algo muito forte comigo: talvez algumas igrejas sofram, mas a igreja verdadeira não. Porque a igreja verdadeira, ela pode se reunir de casa em casa, ela pode se reunir nas praças, ela pode se reunir nas ruas, ela pode se reunir no quintal, ela pode se reunir em qualquer lugar, porque ela tem o verdadeiro sinal do reino para transmitir. Ela tem a verdadeira graça para transmitir. Ela não depende de grandes manifestações, mas ela vive pela sua fé, e ela prega pela sua fé, e ela anda pela sua fé, ela vive pela sua fé, e ela transmite cura pela sua fé, ela transmite a salvação pela sua fé. E por isso nós precisamos estar sempre ligados, porque não importa o que o mundo vai armar para nós, o mundo vai armar muita coisa para nós. Mas se estivermos ligados à palavra de Deus, entendemos que corpo não é só um lugar físico, mas é um ajuntamento de pessoas. Não importa se eu estou aqui ou se eu estou nos Estados Unidos, se nós temos a mesma fé no mesmo Deus, nós continuamos sendo corpo. Porque eu estou falando a mesma coisa que você está falando, pregando o mesmo Deus que você está pregando, falando da mesma salvação. Um povo só. Amém? Tem um vídeo aí, vamos ver que horas são, que eu vou passar e já vou encerrar. Eu acredito que a maioria já viu, mas para a gente encerrar ele, para a gente refletir um pouquinho. Como é que era o formato de uma conversão do passado de um crente? Vamos falar de 40, 50 anos atrás. O sujeito primeiro conhecia a mensagem, se convertia, ele ouvia uma pregação à la Billy Graham: você tem que entregar a sua vida a Jesus. Ele era batizado. Se ele fosse batizado numa igreja que batiza por imersão ou por aspersão, não importa. O batismo era: eu, como ministro do Evangelho, te batizo para a remissão dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Aí ele passava por um período de desassocialização. Por quê? Se toda sexta-feira à noite ele ia para o bar tomar uma cerveja com os colegas e jogar sinuca, agora ele não vai mais para o bar, ele vai para a igreja. E esses colegas do bar falavam assim: o Zé agora é crente. Ridicularizavam. Ele mudava o jeito de vestir, que agora ele começava a botar um terno, que ele nunca botou terno para ir para a igreja. Ele mudava o jeito de vestir, a mulher dele mudava o jeito de vestir. Aí ele perde esses amigos, ele vai para a igreja. A linguagem dele muda, e ele começa a ser reassocializado na igreja. Aí a filha dele agora começa a namorar um menino da igreja. Ele mudou. O processo hoje é diferente. Nós temos um evangelho hoje que é um evangelho de serviço. O mercado descobriu um nicho a ser conquistado, que é o cristão consumidor. Então você cria uma mega church, não há mais a pregação sobre pecado. Aí o crente de hoje, ele quer ser cada vez menos sectário, menos minoria, menos incomodado. Ele quer uma religião mais personalizada, com um culto que o atrai, um culto coach, um culto que fala mais de autoajuda e não mais de pecado. Então esse crente de hoje está assustado com esse Deus da Bíblia.
E ele mal interpreta a palavra Deus é amor, e entende que Deus é amor, ele lê Deus é amor na linguagem de hoje. O que é ser amor hoje? Amor hoje é não proibir. Amor hoje é o amor que algumas emissoras de TV colocam nas novelas, nos seriados. É um amor que você não quer ter problemas sociais, você não quer mudar o seu jeito de vestir porque você virou crente. Então hoje acabou aquela época do cabelão, para mencionar os pentecostais, que você sabe a diferença de uma mulher crente e uma não crente. Hoje não, a pessoa se torna crente e continua vestindo do mesmo jeito. E esse evangelho conservador é considerado fora de moda, ridículo. Hoje, se você faz uma fala um pouco mais dura sobre a sexualidade, você é homofóbico, você é antiquado. E é essa sociedade de hoje que pressiona nós pregadores a fazer perguntas ao texto bíblico. Mas se Deus é amor, por que ele destrói? Porque o pai hoje que é amor é aquele pai que quando o filho bate o carro drogado e mata uma pessoa, ele vai lá, paga a fiança e tira o menino da cadeia. A ideia que nós temos de amor hoje é uma ideia distorcida. Então, antes de eu questionar por que um Deus de amor fez o que ele fez, eu tenho que perguntar o que realmente é amor. Será que amor é isso que nós, na nossa geração pós-moderna, estamos entendendo como amor? Lembre-se, você que está em casa, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, segundo Apocalipse, capítulo 6, existe a ira do Cordeiro. Deus também pode irar. Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas Deus não é um pai pós-moderno que vai tirar você da cadeia depois de tudo que você fez. Não. Ele vai deixar você lá, se você quiser. Eu posso contar uma parábola rápida? Mas é claro. Jesus contava parábolas, né? Dizem que uma vez um homem, na época do faroeste, cometeu um crime. E esse rapaz foi preso. Mas as pessoas da cidade ficaram com dó dele e escreveram para o governador implorando o perdão daquele rapaz para ele não ser morto, enforcado. O governador falou, eu acho que eu vou perdoar esse rapaz, mas eu quero conhecê-lo primeiro. O governador se disfarçou de pastor, colocou o clergyman de pastor aqui, colocou a carta do perdão dentro de uma Bíblia e chegou na cadeia e falou assim, jovem, eu tenho algo para você aqui. E ele começou a cuspir. Não quero saber de você. Sai daqui, senão eu vou bater em você. Calma, meu jovem. Eu tenho algo importante para você aqui dentro. Não quero saber. Cuspia, jogava coisas no pastor, que na verdade era o governador disfarçado. E o governador teve que ir embora, até por sua segurança própria. Quando ele saiu, o carcereiro chegou para aquele rapaz e falou assim, você é burro. Por quê? Aquele pastor que veio aqui não era um pastor, era o governador disfarçado. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. No dia do julgamento, irmão Weber, deram as palavras para aquele homem no cadafalso da forca. E ele falou, eu quero dizer algo, principalmente para os mais jovens. Eu serei morto daqui a poucos minutos, mas eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Uau! Você que está em casa, ninguém vai para o fogo de enxofre por causa dos pecados que cometeram. Ninguém. Porque se eu falar que as pessoas vão para o lago de fogo por causa do pecado, eu estou colocando na obra um poder que ela não tem. A obra não salva, mas a obra também não perde. O que faz a pessoa se perder não é o pecado que ela cometeu, foi a graça que ele recusou. Agora entenda uma coisa, qualquer ensino sobre salvação que não transforme a sua vida, que não mostre que Deus ama, mas ele também se ira, esse não é o ensino bíblico. Dietrich Bonhoeffer falava do mito da graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. Então, essa é a coisa. Então, quando você lidar com o Deus do Antigo Testamento, que parece duro demais, pergunte, será que é Deus que é duro demais? Ou a educação de hoje que é demasiadamente frouxa? Uau! Essa é forte. Glória a Deus. Pode ir. Se coloca de pé, em nome de Jesus. E, como eu falei, eu estou nisso tudo. Eu não estou trazendo uma mensagem para a igreja da qual eu estou me excluindo dela. Mas, se você ler os outros livros da Bíblia depois, você vai ver que Deus, ele puniu Nínive. Porque 50 anos depois de Nínive ter se arrependido, eles invadiram a terra do povo de Deus e saquearam e destruíram o reino do norte, o povo de Deus. E depois Deus então levantou outro profeta, que foi o profeta Naum, e pregando uma mensagem muito mais consistente, muito mais dura. E aquela geração não se arrependeu, 100 anos depois. Aliás, uma nova geração.
E 150 anos depois, veio o juízo sobre Nínive. E nós aprendemos que Deus, Ele sempre vai mostrar os seus sinais para nós. E um grande sinal que nós estamos recebendo de Deus é de que a vinda do Senhor, ela realmente está próxima. Acho que quando de guerras nós temos são sinais de Deus. Mas para que as pessoas entendam esses sinais, nós, igreja, precisamos estar conectados em Deus e transmitirmos com qualidade aquilo que Deus tem para ensinar. Eu quero fazer 2 convites para você enquanto a gente toca esse louvor. O primeiro é que se sinal de salvação, em nome de Jesus, enquanto nós louvamos.